Perguntado por um adolescente como era possível se dizer defensor da democracia num dia e no outro apoiar a nefasta ditadura comunista cubana, o candidato a deputado federal e arruaceiro Guilherme Boulos não teve dúvidas e respondeu assim: Calma, Boulos, você que defende democracia, porque defende ditaduras como Cuba, é isso? Percebe-se aí toda a capacidade de retórica, toda a compreensão política de Guilherme Boulos, o candidato mais queridinho dos progressistas brasileiros. Logo depois de fazer a pergunta incômoda a Boulos, o menino, que aparentemente é menor de idade e faz parte do MBL, foi submetido a uma rápida sessão de reeducação por parte dos integrantes desse partido, que tem o nome mais contraditório da política brasileira: socialismo e liberdade. Aí você viu todo o poder de convencimento dos militantes psolistas. Se você não entendeu, eu explico. Os socos são argumentos em defesa dessa democracia de Araque, que é chancelada por um STF amigo. Já os pontapés são argumentos que nos ajudam a entender a defesa da ditadura, não só da cubana, mas também da venezuelana e nicaragüense. O incidente era para ter ficado nisso mesmo, era para ter acabado ali. Mas, para nossa sorte, a esquerda radical percebeu a oportunidade de usar essa pergunta assim, tão incômoda, e a resposta estúpida e truculenta de Boulos para fazer política, para se fazer de vítima e para assim expor toda a hipocrisia dos revolucionários progressistas. Chamado à responsabilidade, Boulos e seus militantes tiveram de se explicar para a valorosa Polícia de São Paulo. E repare que durante a altercação, que nós vamos esmiuçar aqui no vídeo de hoje, a milícia psolista impunha bandeiras roxas, bandeiras envergonhadas da foice e do martelo comunistas. Mas não se deixe enganar, eles são comunistas sim, e da pior estirpe. Repare ainda os cantos de apoio a Lula lá ao fundo. E repare mais ainda na primeira frase de Boulos durante a discussão com os policiais. Boulos, certo da impunidade de estar cercado pelos amigos do rei, de dedo em riste, avisa o policial que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está presente ao seu ato de campanha e vai protegê-lo. A OAB, que não deu nem um pio sobre a perseguição de Alexandre de Moraes a empresários, que não defendeu a imunidade parlamentar de Daniel Silveira e que acha muito normal a instauração no Brasil do crime de opinião direitista. Tudo em defesa da democracia, é claro. Ou seja, quando Boulos começa a discutir invocando a OAB, é porque ele sabe que o sistema, aquele que se escreve com um S maiúsculo, está do lado dele. E ainda se fosse só a OAB, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. Antes, vale assistir a mais esse trecho do vídeo em que Boulos acusa os policiais de estarem querendo criar um problema político. Os senhores estão querendo criar um problema político, estão querendo fazer política. O recado de Boulos foi prontamente ouvido pela imprensa radical, que não por acaso é amicíssima dessa esquerda também radical. A imprensa não hesitou em acusar um dos policiais que educada e calmamente convidava Boulos para prestar esclarecimentos de ser, bolsonarista, de expressar valores conservadores. Repare aí no repórter escandalizado ao descobrir que há policiais que não são petistas nem psolistas. Há policiais que concordam com o presidente do Brasil. Há policiais que votarão 22 no domingo. É uma imprensa revolucionária e descolada da realidade, descolada do povo. Uma imprensa que busca de todas as formas ou deslegitimar ou até criminalizar qualquer um que não reze pela cartilha de esquerda. E aqui eu quero prestar toda a minha solidariedade ao tenente Vadson, que teve muito sangue frio e inteligência para não transformar Boulos no Marte. Porque isso é tudo o que os psolistas mais querem: calar opositores enquanto se dizem defensores da liberdade.
Aliás, oportunista como sempre, obviamente Boulos não deixou passar essa chance de se posar de vítima. Aqui vamos dar sim espaço para o Boulos falar. Mas antes eu quero sugerir ao espectador que tome um engove, porque as palavras que você vai ouvir contêm muita, mas muita hipocrisia mesmo. Eles vieram fazer provocações, mandaram um rapaz militante deles, menor de idade, botar o celular provocando na minha cara. Boulos, o mestre das provocações, reclamando de um menino que lhe fez uma pergunta absolutamente normal. Talvez por causa da idade, o menino tenha sido ingênuo em acreditar que Boulos, ao ouvir a pergunta, iria perceber a contradição do seu discurso e mudar de ideia. Mas provocações, Boulos? Responde aí, Boulos, como você pode posar de defensor da democracia e invadir propriedades? Como você pode posar de defensor da democracia e apoiar não só a ditadura de Cuba, mas também a da Venezuela e da Nicarágua? Diz aí, cara! Tentaram me levar à força, puxar e tal. Nossa militância não deixou, jogaram spray de pimenta, causaram uma confusão. Tentaram me puxar à força, usaram spray de pimenta. Olha, é muita cara de pau mesmo. Mas calma que não acabou. Porque Boulos ainda fala isso. Que aconteceu, que a gente tem versões, né, de cada lado, do MBL e do PSOL. Intimidação para Boulos é alguém atrapalhar a fantasia narcisista dele para fazer uma pergunta sobre a contradição de se dizer defensor da democracia num dia e apoiar ditaduras no outro. Agora, imagine só se fosse um candidato associado à direita ou aos conservadores que, no momento de irritação, jogasse longe o celular de alguém que lhe fizesse uma pergunta incômoda. Se duvidar, não só acabava preso, como também tinha suas contas bancárias e até mesmo as contas nas redes sociais bloqueadas pelo STAE, o Supremo Tribunal Amigo da Esquerda. O mesmo Supremo Tribunal que no fim de semana, e na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, deu à esquerda radical salvo-conduto para agir com violência. Não são só prédios desocupados, terrenos vazios ou propriedades rurais que a esquerda pode invadir sem que haja qualquer tipo de consequência. Igrejas também. É o que se deduz da decisão de Barroso, que tornou elegível novamente o vereadorzinho encrenqueiro Renato Freitas. O anticristão protagonizou essas imagens que você vê aí, invadindo a Igreja do Rosário, aqui em Curitiba, no meio de uma missa. Caçado por aqueles que têm o poder para isso, isto é, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, Renato Freitas recorreu ao amigão supremo, o mais radical dos ministros, a Luiz Roberto Barroso. Numa decisão histórica por seu teor ideológico dissociado de qualquer apego à Constituição, Barroso praticamente refutou a ideia de que a liberdade religiosa goza de proteções constitucionais. Na decisão liminar, ele fez menção à balela, à mentira do racismo estrutural e disse que, atenção, a quebra de decoro parlamentar não pode ser invocada para fragilizar a representação política de pessoas negras, tampouco para cercear manifestações legítimas de combate ao preconceito. Sim, você ouviu certo, Barroso chama a invasão a uma igreja de manifestação legítima de combate ao preconceito. Se bem que para uma pessoa que já defendeu até terrorista assassino, um terrorista que deixou uma criança de 13 anos tetraplégica, isso não é nada. Ou melhor, para o ministro do STF, talvez o terrorista Cesare Battisti estivesse apenas se manifestando legitimamente contra o capitalismo, a desigualdade social, o racismo estrutural, as mudanças climáticas ou qualquer outra dessas causas que os terroristas progressistas defendem. Diz aí, espectador, você prefere se informar por meio de uma imprensa que apoia invasões a igrejas, que defende arbitrariedades de Alexandre de Moraes e que acha normal termos um ex-presidiário concorrendo à presidência? Ou você prefere se informar por um jornal que expõe suas convicções e faz uma defesa realmente intransigente da liberdade, da família e da vida?
Se você prefere a segunda opção, o que é que você está esperando para assinar a Gazeta do Povo? Aí você me pergunta, Paulo, quanto custa apoiar esse jornalismo que dialoga com você e não ofende a sua inteligência? Eu respondo, é muito mais barato do que você imagina. Clicando no link que está na descrição deste vídeo, você encontra uma oferta exclusiva. Por 99 centavos nos primeiros 2 meses, você entra para a nossa comunidade e tem acesso a todo o site da Gazeta do Povo, inclusive aos textos reservados aos assinantes, como as minhas crônicas diárias. 99 centavos. É um preço simbólico para você degustar a Gazeta do Povo por 2 meses e depois decidir se tornar um assinante para sempre. Assine a Gazeta do Povo, você não vai se arrepender. E já que você está no embalo, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Até amanhã!